boa tarde a todos. Nós começamos então há 2 semanas atrás essa discussão do câncer do colo do útero, né, e de mama. E hoje então a proposta é a gente conversar sobre o preventivo, né, sobre a coleta do preventivo nas unidades básicas de saúde. Então, eu sou Maria Simone Pan, eu sou médica de família e comunidade e atualmente eu estou na Secretaria Estadual de Saúde, na coordenação da saúde da mulher. Eu vou passar rapidamente aqui uns slides que, para quem não participou da web de 2 semanas atrás, só para falar assim, um pouco da epidemiologia e da importância do câncer de colo do útero. Então, é o 3º tumor mais frequente na população feminina, atrás só do câncer de mama e do colo retal. É a 4ª causa de morte de mulheres por câncer no Brasil, né? E hoje nós já temos um programa de rastreamento que já está bem efetivo, bem conhecido em todas as unidades básicas de saúde, né? E então hoje 44% dos casos diagnosticados são de lesão precursora do câncer, né? Que são chamados carcinoma in situ. Na década de 90 era o contrário, 70% dos casos já eram doença invasiva, né? Então é um programa que realmente já está bem estabelecido e já mostra o quão importante ele é. Então, como é que a gente faz para diminuir a incidência, né? Para diminuir a mortalidade? É incrementar serviço de diagnóstico e de detecção precoce da doença, né? Só recapitulando o que é a detecção precoce, né? Diagnóstico precoce e rastreamento. Diagnóstico precoce quando a mulher já tem sinais e sintomas, né? E aí a gente vai avaliar essa mulher, vai fazer os exames e diagnostica a doença no estágio inicial. Rastreamento é quando a gente aplica algum exame numa pessoa que não tem sintomas. E no caso do preventivo é isso mesmo, a gente chama aquela mulher para fazer um exame, sendo que ela não tem queixas, né? Então isso é rastreamento, mulheres assintomáticas. E o objetivo então é reduzir a incidência e a mortalidade. São 2 estratégias de rastreamento que a gente tem, rastreamento oportunístico e rastreamento organizado. O oportunístico é quando o exame ele é ofertado à mulher que chega à unidade de saúde por qualquer outra causa, e a gente convida ela a fazer o rastreamento. O rastreamento organizado é quando as mulheres são formalmente convidadas para os exames periódicos, né? Quando você organiza isso, faz uma agenda, faz uma busca ativa, organiza na sua unidade um calendário, né? E os estudos estão mostrando que o rastreamento organizado ele tem melhores resultados com menores custos. A cobertura do rastreamento ela é muito importante, é o componente mais importante na atenção básica, né? Porque se você não tem uma alta cobertura, você não consegue fazer, não atinge o objetivo do rastreamento, você não diminui a incidência, não diminui a mortalidade. Então, porque você vai fazer esses exames em mulheres que não têm sintomas. Então, você realmente tem que ter uma alta cobertura para você realmente chegar naquelas mulheres que têm a doença. Tá? E o que os estudos estão mostrando? Que os países que têm uma cobertura superior a 50%, eles conseguem diminuir a mortalidade em menos de 3 mortes a cada 100 mulheres por ano. E em países com cobertura superior a 70%, a taxa de mortalidade é igual ou menor a 2 mortes a cada 100 mil mulheres por ano. Ou seja, quanto maior a cobertura, menor a mortalidade. Então, isso os estudos já estão mostrando que realmente acontece. Aqui eu trouxe a cobertura de Santa Catarina, então, de 2012 a 2015, como é que é a nossa cobertura, né? Então, 2012 é 67%, 2013 63%, 2014 baixou bastante, para 38%, subimos para 55% em 2015, tá? Os estudos mostram também que aqui no Brasil o rastreamento ele é oportunístico, né? Ou seja, as mulheres elas têm se submetido ao rastreamento quando elas procuram serviços de saúde por outras razões. E aí, olhando mais a fundo esse dado, o que a gente percebe? 20 a 25% dos exames são realizados em mulheres fora da faixa etária preconizada e 50% dessas mulheres elas fazem os exames no intervalo de 1 ano ou menos.
do que resulta isso? Nós temos um contingente de mulheres super controladas e um outro contingente sem controle algum, tá? Lembrando aqui como é que a gente faz esse indicador, né? Como é que a gente calcula esse indicador? População feminina na faixa etária 25 a 64 anos daquele território, divide a população por 3 e vê o número de exames que foram realizados, tá? Então aqui, isso é importante a gente ter noção disso. A gente não faz o cálculo do indicador em 100% das mulheres naquela faixa etária. Dividido por 3 o número de mulheres, porque os exames são a cada 3 anos, tá? Então, quando que a gente atinge 100% daquela população? Em 3 anos. Por isso que é importante que a mulher que fez o exame em 2012 não seja a mesma que fez em 2013 e não seja a mesma que fez em 2014. Porque se essa mulher é a mesma, esse indicador é falso. A gente acha que está quase 70%, mas não está. Está 1/3 disso. Esse indicador ele só é real se a mulher não é a mesma, tá? Mas quando a gente faz o cálculo do indicador, nós não temos essa informação. O que a gente tem no banco de dados é o número de exames realizados. Quem tem a informação de qual mulher que faz são as unidades de saúde, são as unidades que fazem o exame. Então aqui eu trouxe a taxa de mortalidade por câncer de colo do útero em Santa Catarina de 2013 a 2013. Eu peguei só até 2013 porque a gente não tem como calcular, porque o último dado do IBGE mesmo, de faixa etária por sexo, é até 2013. Então a gente não consegue calcular mais adiante. Mas vejam, há uma tendência de aumento desde 2003, né? Só em 2006 que baixou para 3,5 e 2011, 2012, 5,29 e 2013, 4,5. Ou seja, apesar de nós termos uma cobertura de praticamente 50%, a gente não diminui a mortalidade como os outros países que já conseguiram diminuir essa mortalidade. Na região sul, 4,39 óbitos, né, em 2013, então nós 4,51, estamos acima da região sul, que deu 4,39, e abaixo do Brasil, que é 11,51. Nós sabemos que a incidência de câncer de colo do útero é bem maior na região norte e nordeste do que no sul. Então a mortalidade no Brasil é bem maior que a nossa. Mas na região sul, a gente está um pouco acima também. O que eu consigo trazer de dados de 2016 é o óbito, tá? Então, o número de óbitos por ano por câncer de colo do útero em Santa Catarina. Então, vocês vejam que 2013, que é o último indicador que a gente tem de taxa de mortalidade, deu 148 óbitos, mas já em 2014 já sobe para 167, 2015 160 e 2016 165. É claro que teria que considerar o aumento populacional, mas a princípio, observando aqui, parece que a nossa taxa de mortalidade ela está aumentando e não está diminuindo, apesar de nós termos um programa de rastreamento para câncer de colo do útero. Bom, uma parte só introdutória, então, em relação a esses dados epidemiológicos, e a discussão hoje vai ser mesmo sobre as diretrizes técnicas do rastreamento do câncer de colo. Essa apresentação ela está baseada nas diretrizes brasileiras, né, do Ministério da Saúde. Bom, o que é uma diretriz técnica, né? O que é um protocolo, né? São recomendações de boas práticas, né? E são baseadas nas melhores evidências científicas disponíveis. Então, se vê na literatura o que de melhor tem publicado em relação a esse assunto e se tira dali recomendações de boas práticas. Orienta para as melhores decisões numa área de conhecimento, mas é muito importante, as regras elas não são universais, tá? Não se deve seguir 100% um protocolo. Por quê? Porque nunca vai ser contemplada todas as situações do nosso dia a dia. Então, assim, ela é uma linha guia, é uma diretriz, é um protocolo, é bem embasado, é bem escrito e a gente precisa seguir o máximo que der, mas não vamos segui-lo em 100% das vezes. Sempre tem que individualizar caso a caso.
O que diz o protocolo, então? Qual é a periodicidade? O exame citopatológico deve ser realizado em mulheres de 25 a 64, acho que eu errei, é 64 anos de idade, uma vez por ano e após 2 exames anuais consecutivos negativos a cada 3 anos. Ou seja, ela se submete a um preventivo no ano, deu normal, no outro ano faz de novo, deu normal, você está autorizado a fazer o preventivo a cada 3 anos nessa mulher. Por quê? Né? Por que pode ser a cada 3 anos? Aí a gente tem que voltar um pouquinho lá na história natural do câncer de colo do útero. Né? O câncer de colo, ele é um câncer que se caracteriza por um longo período de lesões precursoras. A gente sabe que é o HPV que está relacionado ao câncer de colo, e desde a infecção para o HPV até o desenvolvimento do câncer, isso pode levar 20 anos, 30 anos. Né? Então, tem longo período de lesões precursoras. Essas lesões, elas são assintomáticas. Esse é um problema também. Elas não têm sintomas. Quando tem sintomas, já é uma outra situação. Mas elas são assintomáticas. E quando detectadas, elas são curáveis na quase totalidade dos casos. Então, o preventivo do câncer do colo do útero é um exame extremamente importante, porque além de ela ter uma capacidade de detectar essas lesões precursoras, ela garante, né, a essa mulher que ela consiga ter o seu problema resolvido. As lesões que são detectadas, elas são conhecidas como neoplasias intraepiteliais cervicais, de grau 2 e 3. Então, NIC2 ou NIC3, né? Ou também chamada de lesão de alto grau, ou também chamada de LCIL, né? E a outra lesão é o adenocarcinoma in situ. Tem também o NIC1, né, que antigamente, uns 15 anos atrás, NIC1 era considerada também uma lesão precursora do colo do útero. Hoje não é mais considerada assim, tá? Por quê? O que se observou, né, com os estudos é que o NIC1 ele representa a expressão citomorfológica de uma infecção transiente, que tem uma alta probabilidade de regressão espontânea, né? Então, hoje ela não é mais considerada uma lesão precursora, ela é considerada uma expressão da infecção, tá? Mas não é uma lesão precursora do câncer, como é o NIC2, o NIC3 e o adenocarcinoma in situ. Qual é que é a população-alvo, então, para o rastreamento? Então, mulheres, eu vou fazer agora uma apanhada assim de caso a caso, que isso é uma dúvida bastante frequente. Mulher que nunca teve relação sexual, precisa fazer o preventivo? Não, não precisa fazer o preventivo. Por quê? Porque ela não se expôs ao fator de risco para essa doença, que é a infecção pelo HPV. Né? Mais do que uma infecção, é uma infecção persistente por tipos oncogênicos do HPV. Então, mulher que não teve relação sexual, ela não precisa se submeter ao exame preventivo. E a questão de mulheres com menos de 25 anos, né? Porque isso é uma coisa que gera bastante angústia também, né? Nossa, não vão fazer. Elas começam a relação sexual cedo, com 13 anos, 14 anos, né? Já tem filhos com essa idade, ou múltiplos parceiros, a gente não vai mais rastrear essa faixa etária? Bom, lembrando, né? Cada caso é um caso, mas o que diz os estudos? Em mulheres de 25 anos, há evidência de que o câncer é mais agressivo e inclui tipos histológicos mais raros do que normalmente acontece. Ao mesmo tempo, a citologia que mais se apresenta nessa faixa etária é o NIC2, muito mais do que NIC3. E nessa faixa etária, NIC2 tem um comportamento muito parecido com o NIC1, ou seja, tem uma grande probabilidade de regredir espontaneamente. Fazer rastreamento nessas mulheres resulta num sobretratamento e um modesto benefício. O que significa isso? Significa que se a gente detecta NIC1 nessas mulheres, a gente vai, a tendência é de
essa mulher acabar se submetendo à colposcopia, se submetendo a biópsias, de uma maneira desnecessária, porque se sabe que nessa faixa etária a tendência é ele regredir, né? E não tem impacto na redução da incidência e mortalidade. O que significa isso? Que não tem impacto na mortalidade. Quando acontece o câncer nessas faixas etárias, realmente, geralmente elas são mais agressivas. Então o rastreamento teria pouco benefício. O que não significa que não se faria diagnóstico. O que não significa que não se faria exames citopatológicos diagnósticos, porque ela é uma mulher que provavelmente venha com sintomas, tá? Então a gente tem que tomar o cuidado de separar o que é diagnóstico e o que é rastreamento, tá? O que o protocolo está falando é que o rastreamento em mulher de 25 anos não se tem benefício. O que não significa que essas mulheres não vão ser avaliadas, não vão ser examinadas quando elas tiverem uma necessidade, ok? Então, resumindo, a incidência do câncer invasor do colo do útero em mulheres até 24 anos é muito baixa, tá? E o rastreamento é menos eficiente em detectá-lo. E o início precoce representaria um aumento de diagnósticos de lesão de baixo grau, o que resultaria, então, em mais colposcopias, mais biópsias, que seria o sobretratamento. E aí eles colocam também a questão da morbidade obstétrica e neonatal. O que significa isso? Essas mulheres, abaixo de 25 anos, muitas vezes são mulheres que não tiveram filhos ainda, né? Prole indefinida, como eles colocam. Não tiveram filhos. E se você já se essa menina já é, por exemplo, submetida a uma conização, né? Isso pode sim aumentar a morbidade obstétrica dela, pode atrapalhar a vida futura dela em relação às gestações. Quando você faz um tratamento desnecessário. Isso que se chama sobretratamento. É quando você trata uma coisa que não precisaria tratar, né? Eu vou correr um pouquinho, porque tem bastante slides, mas, por favor, se vocês tiverem perguntas em relação a isso, no final a gente volta e tenta esclarecer um pouco mais. Então, o que se orienta? Que mulheres jovens, sexualmente ativas, elas devem ser orientadas sobre anticoncepção, doenças sexualmente transmissíveis e práticas de sexo seguro, né? E essas medidas podem ser implementadas sem a necessidade da inclusão no programa de rastreamento. Ou seja, não fazer da atenção à mulher, da atenção da vida sexual da mulher, resumida à coleta do preventivo, né? Mulheres nessa faixa etária, elas podem sim agendar consulta, podem sim conversar sobre esse assunto, mas a gente tem muito mais a fazer do que coletar o preventivo, né? E lembrando, ela tem sinais e sintomas, diagnóstico, né? Avaliação diagnóstica. E em relação à interrupção do rastreamento, né? Então, o rastreamento deve seguir até os 64 anos e naquelas sem história prévia de doença neoplásica pré-invasiva, pode ser interrompido quando elas tiverem 2 exames negativos consecutivos nos últimos 5 anos. Então, tem 64 anos, nos últimos 5 anos fez 2 preventivos, estavam normais, ela pode interromper o tratamento, o rastreamento. Agora, se ela é uma mulher com mais de 64 anos, nunca fez um preventivo, aí a orientação é que ela faça, sim, né, pelo menos 2 exames com intervalo de 1 a 3 anos, e se ambos forem negativos, aí sim se daria alta do programa de rastreamento. Aqui então as situações especiais, né? Gravidez. Gravidez é uma oportunidade para se fazer o preventivo do câncer de colo do útero, né? Não há nenhuma contraindicação. Deve-se fazer, né? A peculiaridade aqui no caso, às vezes é aquela dúvida assim, se a gente usa a escovinha ou não usa. Geralmente não se usa, porque a JEC, ela está exteriorizada. O colo está um pouco modificado e a JEC está bem para fora, assim a gente consegue coletar com a espátula a JEC, sem problema nenhum, né?
apesar que se coletado com a escovinha de uma maneira adequada, não se aumenta risco na gravidez. Então, ali vai da decisão do profissional frente à gestante se vai querer usar a escovinha ou não, tá? Mas, geralmente, não precisa, porque a gente acaba examinando e vê que a jeque está bem visível, né? E o rastreamento segue as recomendações de periodicidade e faixa etária, como as demais mulheres. Na pós-menopausa, então, a gente tem que levar em consideração o histórico de exames, né? Continua com as mesmas recomendações. E a gente tem que ver, então, a idade dela e os exames que ela já fez. E, nesse caso, tem que prestar atenção, se ela tem atrofia, talvez precisa fazer estrogenização, né? Porque pode ser que seja bem difícil fazer a coleta. Mulheres que já fizeram esterectomia total. Se foi por lesão benigna, né, sem história prévia de diagnóstico ou tratamento de lesões cervicais de alto grau, pode ser excluída do rastreamento, tá? Então, ela tirou o útero porque tinha miomas, né? Nada a ver com colo. Tinha mioma, era um problema no útero, né? Mas aí você vai olhar o histórico de exames dela também, né? Só porque tirou o útero por mioma, não vai mais fazer? Não, você tem que olhar lá atrás como é que era o histórico de rastreamento dela, tá? E se ela fez esterectomia por lesão de câncer de colo do útero, ela vai ser acompanhada de acordo com a lesão tratada, tá? Imunossuprimidas, né? Então, mulheres com HIV ou que fizeram transplante de órgãos sólidos, né? Então, são aquelas que usam imunossupressores, né? Ou usuárias crônicas de corticoide. Nessas mulheres, a prevalência da infecção pelo HPV e a persistência viral, né? Assim como a infecção múltiplas, elas são mais frequentes, tá? Então, essas mulheres, elas entram numa... é diferente, tá? Quando é que você inicia o rastreamento nessas mulheres? Quando inicia a atividade sexual. Aqui não interessa a idade, se tem mais que 25 anos ou menos que 25 anos. Iniciou a vida sexual, inicia o rastreamento. Você faz com intervalos semestrais no primeiro ano e se os resultados vierem normais, você faz anualmente. Mulheres com HIV que têm um CD4 menor que 200, elas continuam fazendo a cada 6 meses. O que se observa, então? Que o diagnóstico de casos novos de câncer de colo uterino está associado em todas as faixas etárias, em todas as situações, com a ausência ou irregularidade do rastreamento. Então, muito mais do que fazer ou não fazer, ou aquelas situações especiais, o que mais está relacionado com a incidência do câncer é não rastrear ou rastrear de maneira muito irregular. Bom, aqui é importante a gente falar sobre isso, da adequabilidade da amostra. Porque quando a gente fala assim, pode fazer faz 2 anuais e 2 anuais normais, faz a cada 3 anos. Bom, depende, né? Que exame é esse que ela fez, né? Tem que avaliar a qualidade do exame coletado. Porque quem nunca ouviu falar, né? Fez preventiva a vida toda, nunca tinha nada, aí de repente chega na unidade, câncer, né? Ou sempre normal, de repente carcinoma in situ, né? E aí todo mundo fica preocupado e todo mundo fica surpreso. Bom, a gente precisa avaliar também a qualidade do exame, tá? Para entrar nesse critério, fazer a cada 3 anos, tem critérios. Esse exame tem que ter sido bem coletado, a amostra satisfatória, né? Então, tem que se cuidar dessas coisas também, né? Ela estava em vigência de alguma infecção, não estava, né? Então, tem que se cuidar. Esses outros aspectos também. Então, a amostra, ela é insatisfatória quando a leitura da lâmina, ela está prejudicada, né? Ou por alguma questão técnica, né? Veio poucas células, né? Ou o técnico não conseguiu ler, né? O patologista não conseguiu ler a lâmina porque tinha sangue, porque tinha pus, porque estava dessecado, ou algum outro contaminante externo, né? Ou tinha muita célula, ficou muito grosso na lâmina, né?
Se vier a amostra insatisfatória, ele deve ser repetido, tá? De 6 a 12 semanas, com correção, quando possível, do problema que motivou. Então, por exemplo, era pus, né? O sangue pode ser menstruação, mas pode ser uma infecção. Quando você faz ali a coleta e passa a espátula e sangra, que a gente chama de colo friável, né? Quando sangra, isso muitas vezes pode ser clamídia, né? Então, às vezes é uma infecção mesmo. Então, sempre repetir. Tá? A amostra insatisfatória tem que repetir. E que células tem que estar presentes nessa lâmina, nessa amostra? Tem que estar as células da JEC, né? Então, células representativas da JEC, que é a junção escamo-colunar, né? Estar presente essas células na lâmina é um indicador de qualidade de coleta. Quer dizer assim, esse exame foi bem coletado. A pessoa que coletou viu o colo e conseguiu tirar as células da JEC. Por que é importante? Porque é o local onde se situa a quase totalidade dos cânceres de colo do útero e o uso da espátula com a escova aumenta 3 vezes a chance de obtenção dessas células. Então, é muito importante que na lâmina apareçam essas células e que o profissional observe isso quando vier o preventivo, porque se isso não estiver aparecendo, a gente não está propiciando àquela mulher todos os benefícios de prevenção daquele preventivo. Então, aqui só uma forma esquemática, né? Então, tem a ectocervice, a endocervice e onde elas se encontram, né, que é a junção escamo-colunar. Quando tem uma JEC bem esterilizada, no caso das gestantes, você enxerga isso. A gente faz exame e a gente vê. Às vezes a espátula só é o suficiente. E às vezes não é só a espátula, tá? Então, a escova é muito importante. Alterações benignas, né? E queixas ginecológicas. Então, quando vem um preventivo que tem lá uma inflamação, que aparece uma inflamação, mas não aparece o agente, né? Quando tem alterações inflamatórias, todos os anos tem aquela inflamação naquele preventivo, tem que cuidar, tem que olhar aquilo mais de perto, né? Porque elas podem mascarar, né, alguma alteração, né? Então, se ela tiver alguma queixa ginecológica, teria que tratar a paciente, né? O correto mesmo é não coletar o preventivo se ela tiver uma queixa ginecológica, tá? Se ela chega na unidade com uma queixa ginecológica, o correto seria fazer um exame ginecológico, fazer um exame especular e proceder a algum tratamento. E depois do tratamento, convidar a mulher para voltar e aí coletar o preventivo, tá? Quando é que você vai encaminhar para o ginecologista? Se você faz a avaliação, faz um tratamento e ela não melhora, ela volta para você e diz, não melhorei, continuo com corrimento, continuo com dor, continuo com sangramento, precisa encaminhar para o ginecologista para fazer uma avaliação diagnóstica, tá? Então, sempre lembrando que o preventivo ele não pode ser utilizado para diagnóstico, tá? Quando ele indica atrofia com inflamação, né? Se o laudo mencionar que houve dificuldade de avaliação daquela lâmina decorrente de atrofia, né? Porque pode ter atrofia e o patologista conseguir visualizar todas as células e fazer uma avaliação daquela lâmina sem problemas. Mas se o laudo mencionar dificuldade, aí o correto seria fazer a estrogenização, né, e repetir aquele exame, né? Então, você vai fazer via vaginal com creme de estrogênios conjugados ou estriol, né? Geralmente faz por 21 dias, né? E 5 a 7 dias depois que você terminou o tratamento, é que você vai fazer a nova coleta. Tem que ter atenção para aquelas mulheres que têm história de câncer de mama, né? E outras contraindicações, né? Então, cada caso é avaliado individualmente. E a atrofia por si só, né, sem atipia, ela é fisiológica. Ela é um achado fisiológico da menopausa.
pode acontecer também no pós-parto e pode acontecer também na lactação. Às vezes aparece uma atrofia e ela não é na menopausa. Olha, talvez pós-parto e lactação também pode acontecer, né? E segue a rotina de rastreamento. Achados microbiológicos, né? Lactobacilos, cocos, outros bacilos, eles são considerados achados normais, tá? Eles fazem parte da microbiota vaginal. Então, quando que você vai considerar isso uma infecção e vai tratar? Quando tiver sintomas, tá? E se isso aparecer e ela não tem sintomas, não tem necessidade de tratamento. Agora, tem sintomas, tem corrimento, tem coceira, sente um odor genital anormal, né? E aí aparece no preventivo Gardnerella, Trichomonas, Cândida, você vai tratar, né? Tem uma alteração que às vezes aparece que é Klebsiella, né? Não sei se vocês já perceberam isso. Klebsiella, ele é indicativo de Gardnerella, ok? Que às vezes não aparece Gardnerella, ele coloca Klebsiella. A citologia, quando aparece, tá, na citologia, células endometriais, tá? E ela não está no período menstrual, né? Ou ela está na pós-menopausa sem terapia, tá? Isso tem que olhar com cuidado, tá? Células endometriais, a princípio, não é normal, né? E às vezes precisa fazer uma investigação da cavidade endometrial, tá? Às vezes precisaria fazer um ultrassom para ver melhor a cavidade endometrial, tá? Então, células endometriais tem que chamar atenção. Aqui é quando aparece o ascos, tá? Então, atipias de células escamosas de significado indeterminado. Então, significa o quê? O patologista olhou aquela lâmina, avaliou aquelas células e ele diz assim, tem alguma coisa aqui, não sei bem o que que é. Está separado em dois tipos, possivelmente não neoplásico e provável, e mais para frente aqui a gente vai ver, de origem indefinida que não pode afastar lesão de alto grau. Bom, tem que ter bastante cuidado com essa alteração, tá? Pode não ser nada e pode ser uma lesão de alto grau, sim. Então, se separa pela idade da paciente. Tem menos de 30 anos? Tem. Você pode repetir o preventivo em 6 meses, tá? Tem mais de 30 anos? Você vai repetir em 12 meses. O resultado foi normal? Sim. Você repete mais uma vez de 6 meses, se for menos que 30 anos, ou mais uma vez em 12 meses, se for maior que 30 anos. Se for 2 normais, você volta a fazer rastreamento trienal. Mas se um desses 2 não vier normal, repetir ascos, ou vir NIC1, NIC2, NIC3, você precisa encaminhar para colposcopia, tá? Por que essa diferença de 30 anos, Porque naquilo que a gente comentou antes, mulheres mais jovens têm uma tendência de ter uma regressão espontânea e mulheres acima de 30 anos não, tá? Células atípicas de origem indefinida, possivelmente não neoplásica, ou células atípicas de origem indefinida quando não se pode afastar lesão de alto grau. Então, o ascos que não afasta a lesão de alto grau. Colposcopia, encaminhar para atenção secundária. Aqui, então, é só um resumo, né, do que a gente acabou falando, né, do que a gente falou anteriormente. Aqui, então, a NIC1, tá? Então, do que a gente falou antes, é uma manifestação citológica da infecção para HPV, tem uma alta prevalência e potencial de regressão, principalmente em mulheres com menos de 30 anos, repete em 6 meses, né? Mas se das citologias subsequentes for positivo, tem que caminhar para colposcopia, tá? Lembrando que, se forem imunossuprimidas, elas devem ser encaminhadas para colposcopia já no primeiro NIC1, tá? Lesão de alto grau
lesão que não exclui microinvasão, né? Adenocarcinoma in situ, né? Todas essas outras alterações, encaminhamento para a colposcopia, tá? Então, o que você não encaminha direto para a colposcopia é o ascos e o NIC1 naquelas situações que a gente falou, tá? Bom, quais são os desafios, então, do programa de rastreamento do câncer do colo do útero? É realmente nós começarmos a fazer um rastreamento organizado e não mais um rastreamento oportunístico, né? Não resumir a atenção sexual das mulheres à coleta do preventivo, né? Há muito mais que a gente pode fazer em relação à saúde sexual e reprodutiva das mulheres. Precisamos aumentar a cobertura, apesar de nós termos um indicador de cobertura mais ou menos bom. Isso não tem impactado na nossa mortalidade por neoplasia de câncer de colo, o que nos leva a crer que a cobertura não é real, né? O que leva a crer que a gente tem mesmo uma população super rastreada e uma população não rastreada, né? E precisamos então seguir as diretrizes, né? Seguir essas normas para que a gente consiga então aumentar a cobertura e não fazer nem sobre diagnóstico e nem sobre tratamento, individualizando sempre, né? Mas seguindo as diretrizes. Aqui, em relação ao laboratório, né? Porque às vezes a gente se pergunta isso, né? Segue todo o protocolo, faz tudo direitinho, e aí de repente chega a nossa paciente lá que estava dentro do programa, fazendo todos os anos com uma alteração, um NIC3, um carcinoma in situ, né? O que aconteceu? Bom, às vezes o problema não é nosso, né? Não é do técnico, às vezes o problema é do patologista, do laboratório que está lendo aquela lâmina, né? E isso acontece? Acontece, né? Então, como é que o profissional pode agir quando percebe que há um problema de qualidade no laboratório? Porque isso a gente tem que ficar atento, na verdade, né? Só coletar o exame e mandar para o laboratório e achar que está tudo bem, às vezes não está tudo bem, porque se alguma coisa acontecer, a primeira pessoa que vai ser responsabilizada é o profissional que coletou o exame, né? É lá no posto que a pessoa vai bater na sua porta, né? Não vai bater na porta do laboratório, vai bater na porta do consultório do médico e do enfermeiro que coletaram o exame, né? Então o profissional precisa conhecer o prestador de serviço, né? do seu município. O profissional pode entrar em contato com a vigilância sanitária, né? Que é quem libera o alvará sanitário para os laboratórios. Um dos critérios de liberação desse alvará é o controle de qualidade, então tem alvará, foi feito controle de qualidade, né? Você tem dúvida? Se tu está estranhando os exames que estão vindo com você, vem sempre com o mesmo laudo, está sempre escrito da mesma maneira, a gente pode solicitar auditoria, né? Se o laboratório for municipal, se for de gestão municipal, é a vigilância sanitária do município que faz esse trabalho, né? E se o laboratório é de gestão estadual, aí vai ter que entrar em contato com a regional de saúde, né? Lá tem o setor de vigilância sanitária e eles é que vão fazer a auditoria, né? Eu trouxe esse slide só para a gente lembrar, porque a gente sabe que às vezes o problema não está só ali, né? Pode estar no laboratório também, e a gente precisa estar atento em relação a isso. Era isso que eu trouxe para vocês hoje, né? Agradeço a presença de vocês, de quem está acompanhando, e estamos à disposição então para as perguntas. O pessoal de Blumenau e Joinville estava conversando aqui no nosso chat, eu vou fazer a leitura do que eles escreveram, tá? E se você quiser comentar alguma coisa, que eram algumas perguntas, o pessoal de Joinville já estava ajudando a responder, o pessoal de Blumenau, mas se você quiser complementar, vamos lá, primeiro aqui. Talvez já foi falado sobre a faixa etária, mas em Blumenau sempre tem uma discussão grande em iniciar o rastreamento a partir dos 25 anos, pois temos muitas adolescentes que iniciam atividade sexual precocemente, às vezes com 13, 14 anos. E aí, como fica o rastreamento? Eles perguntaram, né? Aí o pessoal de Joinville comentou que já havia sido abordado. As evidências são claras em relação ao rastreamento de 25 a 64 anos. Quanto a adolescentes, segue a orientação do sexo seguro, né, reprodução e etc. Não tem indicação segundo as evidências, bem diferente das orientações mais antigas referentes à nossa formação. Se quiseres complementar. Isso, é isso mesmo. Antigamente iniciou a vida sexual, começa a fazer o preventivo, né? Então, qual é que é a questão?
O que os estudos estão mostrando são duas coisas. Primeiro é que não protege a mulher, tá? Porque nessa faixa etária a tendência é das lesões regredirem espontaneamente, tá? Lembrando aqui que estamos falando de rastreamento, portanto estamos falando de mulheres assintomáticas. E o outro problema é que produz dano. Não traz benefício e produz dano. Que dano é esse? Poxa, qual é o problema de coletar preventivo? Ela está ali, qual é o problema? Tem problema sim, porque nessa faixa etária é muito comum NIC1. E NIC1 assusta, né? Quando eu estudei esse assunto, quando eu estava na faculdade, NIC1 era uma lesão precursora de câncer. NIC1 significava encaminhar para a colposcopia e fazer biópsia. Hoje se sabe que não se deve mais fazer isso, mas se fez muito isso, né? Então, os ginecologistas mais antigos, que não, talvez ainda façam, né? Porque se fez assim muito tempo, hoje não se faz mais. E quando você faz biópsia, primeiro que você tem a questão psicológica também, de você já colocar numa mulher jovem a cruz de um câncer. Olha, tem uma lesão que vai virar um câncer, e ela tem 18 anos, né? Está recém iniciando a vida sexual dela, e não é assim, né? Então, ela não precisa carregar essa cruz, tá? E a outra coisa é que ela pode ser submetida a procedimentos de biópsia e até de conização que podem futuramente prejudicar a sua vida reprodutiva, tá? Uma mulher que já teve o colo modificado, ela tem maiores riscos obstétricos de abortamento, por exemplo. Então, além de não trazer benefício, produz dano. Então, é isso que a gente tem que ter bastante cuidado em relação ao preventivo nessa faixa etária. E como o Joinville já falou, é uma faixa etária importantíssima para falarmos sobre sexo seguro, né, sobre camisinha, né, muito mais do que simplesmente submetê-la a um rastreamento de câncer de colo. Porque, veja, a gente às vezes não se dá conta. A gente acha que fazer preventivo de câncer de colo ajuda também em questão de doenças, ajuda em questão de infecções. Não, não ajuda. Rastreamento de câncer de colo é para detectar câncer de colo. Ponto. As outras coisas são discussões, orientações, conversas, né? E é isso que a gente precisa fazer nessa faixa etária. Aí, só para não perder o fio aqui, eles comentaram agora que sim, temos um grande índice de NIC1, e tem profissionais que ainda fazem biópsia e cauterização de NIC1 em jovens, apesar do protocolo da MS ser claro, do Ministério da Saúde ser claro. Só eles complementando. Posso falar? Pode. Eu sugeriria que vocês tentassem sentar junto com esses profissionais, né? E revessem as evidências, né? E talvez mudar a conduta, né? Porque às vezes, assim, nem sempre pecar por excesso é bom, né? Está se pecando por excesso, isso pode trazer algum dano. Então, a sugestão é que sentem e conversem novamente com os profissionais, façam uma capacitação, né? E discutam o novo protocolo.